Eu gosto de acreditar que, da mesma forma que existem várias camadas, né, o futuro chega em camadas, a realização do presente também tem esse nível de camadas, né, proporcional à quantidade de futuros que a gente consegue antecipar no sentido de produzir visões, cenários e coisas pelas quais eu quero percorrer. Então, geralmente as camadas, elas estão correlacionadas com o nível de consciência que se tem. Então, gosto de dizer que é só uma porta para inúmeras possibilidades descobertas. A gente passa a descobrir experiências dentro de experiências. Isso é incrível. Eu tenho aprendido que antes de qualquer coisa eu preciso tentar. E tentar na prática, porque para não me sabotar o pensamento. Né? E que o tentar, o arriscar é importante. Eu tenho aprendido que minha família é muito importante. E que por isso eu não tenho que ter medo só, né? Que o financeiro ele é necessário, mas ele não é tudo, né? Então eu tenho aprendido esse equilíbrio e eu tenho aprendido que a gente precisa estudar sempre. Uma vontade da gente ser uma pessoa melhor, da gente, né, evoluir, melhorar para aquele ser, né, para conseguir cuidar e ser o exemplo daquele ser. E ao mesmo tempo é super desafiador. Você tem que encontrar quem você é depois da maternidade. Você precisa ir se descobrindo, né? Você precisa também trazer, né, para a consciência algumas coisas do que você é, né? Quando a gente fala que a gente é exemplo, eu acho que a gente também traz para a consciência, tá, eu estou sendo exemplo do quê? Né? Então traz também as nossas questões mais profundas, as questões que às vezes a gente não quer visitar porque são doloridas, e eu acho que a maternidade traz tudo isso, e bem nesse boom, né, de puerpério que deixa a gente com as emoções mais abaladas. Mas com certeza, esse lugar de não saber permite que a gente olhe para aquela criança, para entender o que aquela criança quer naquele momento. Claro que a gente vai lançar a mão do que está acontecendo em volta, né? Eu brinco que o contexto é o nosso maior aliado, porque é disso que se trata. A gente também, não adianta a gente não conversa de forma descontextualizada, não é mesmo? Então, o contexto ele continua sendo parte da conversa, né? Da troca. Então, é claro, se a criança começa a ficar mais agitada e está próximo da hora do almoço, pode ser fome. Por que não? Né? Mas isso não significa que eu tenha que vir e colocar a comida. Eu posso perguntar, eu posso oferecer e eu posso esperar a resposta. Então, quando eu falo do universo, da compreensão, é tirar mesmo, na ideia do tirar a criança desse lugar de que não sabe. Não sabe nada, não sabe nem dela, nem de nada. Não. Ela está aprendendo a se fazer entender. Essa é a verdade, né? Aprendendo a entender as coisas que acontecem com ela e conseguir se fazer compreender também. Daquele ser que é o seu ser semelhante, ver o outro que está apresentando uma conduta boa, o que legal, mas isso tudo é um processo interno. Por isso que internamente, esse mundo interno, ele é infinito, ilimitado. Então ele está sempre com coisas novas acontecendo. Então os outros, essa comunidade, essa humanidade que a gente vive, serve de incentivo para o seu crescimento. E também você, com a sua conduta,
E com o seu exemplo, você está servindo de observação para os outros também. Acredito que uma consciência alimentar se constrói mediante o que você vê, não do que você escuta. Então, por exemplo, não adianta eu falar para minha filha, olha minha filha, como é que é esse arroz, esse feijãozinho, essa cenoura e esse chuchu, e no meu prato não tiver o mesmo. Tiver arroz, feijão, a batatinha frita. Não vai comer. Porque ela não está me vendo como exemplo. Então, essa consciência alimentar tem que vir que você, pai, você, mãe, tem que consumir exatamente o que o seu filho, exatamente o que você vai dar para ele. E se você quer dar da melhor forma possível, né? A forma mais saudável. E na vida, a gente vai ter mais perguntas do que respostas. E isso é ótimo, porque são as perguntas que vão nos levar para algum lugar, que vão nos tirar da inércia, sabe? E olhar para o micro é se fazer perguntas. A gente só consegue impactar ou se envolver no macro a partir do momento que a gente começa a se fazer perguntas no micro, que é olhando para dentro, sabe? E tem uma coisa que é inerente a todo ser humano. Não existe ser humano que esteja neste planeta que não passe por isso, que se chama dor. Dor. E aí pode ser qualquer dor. Pode ser a dor do privilégio, pode ser a dor da perda de alguém, pode ser a dor da luta contra uma doença, pode ser a dor da luta contra a desigualdade, da luta contra um vício. E eu demorei muito para perceber isso. O quanto a dor tem a capacidade de transformar, quanto a nossa dor individual tem a capacidade, se bem ressignificada, impactar o macro. De Compostela, e eu conto um pouco sobre isso, como é que às vezes as pedras nos nossos caminhos fazem a gente se desviar tanto do caminho e só olhar para ela. Porque muitas vezes a gente fica só nessa relação com a pedra. E distante de que, nossa, eu me dei conta, é verdade. O caminho é feito de pedra, pedrinha, pedra. E aí essa história foi apaziguadora para mim. Eu sou daquelas pessoas que não acreditam que existem histórias para criança. Sempre é tudo, assim. Literatura infantil é algo... daria uma boa conversa. Aquilo que te inspira faz você pensar. E o que você pensa é a potência de materializar. Que você tem inspirações para melhor pensar, sabe?